You know, if you love the Lord, you ought to go around talking about Him. Well, that's exactly right. Marty, if you received a present like a watch or something like that for Christmas or your birthday, I imagine you'd go around telling everybody about it. I sure would, but even a watch isn't as good as telling others about God. That's exactly right. You know, Marty, I was just thinking, I imagine if all of us thought we could think of several people we know that don't know the Lord. Uh-oh. What is it, Marty? I just thought of the kid I know that doesn't know the Lord, and his name is Ted. But he wouldn't pay any attention to me. Hello, everybody, and welcome to Joy Junction. Hey, we got a... Um programa dos Estados Unidos ficou popular na década de 80 e era apresentado por Sheriff Dan, e nele participavam uma dupla, Ron e Marty, e faziam parte de um programa infantil onde seu maior público eram crianças. À primeira vista, ele era apenas um rapaz querendo fazer o seu simples trabalho, animar e divertir as crianças. Mas, por trás de toda a sua simpatia e carisma, ele escondia um lado obscuro, com descobertas aterrorizantes, e que no final, tudo se transformou numa tremenda queima de arquivo. Muitos ficaram chocados na época, e você que está me assistindo pode ser o próximo a se surpreender. Esse é um dos vídeos mais bizarros que irei abordar no meu canal. Sejam bem-vindos ao meu primeiro Lost Media. Bored. Em meados de 1980, um programa cristão chamado Joy Junction estreou na televisão. Era um tipo de game show onde as crianças participavam de brincadeiras e desafios, com o foco em ensinar boas maneiras e lições cristãs, promovendo valores positivos, enquanto as crianças se divertiam e aprendiam importantes lições. Elas ganhavam prêmios ao participar do programa, mas a atração principal era Ron e Marty, Ronald Brown, que interpretava Ron, e tinha como seu fantoche um boneco ventríloco. A dupla Ron e Marty era cativante. Brown trazia à vida o boneco, fazendo-o conversar sobre assuntos aleatórios, que encantava tanto as crianças quanto os adultos assistindo. Hey, now that's a good idea, but how could she come up with a solution, or how could she come up with a kid out of so neuron? What could she do? It was a pretty tough decision to make, Marty, but what she decided to do was to ask all of the kids in the kingdom to bring her their most prized and precious possession. Joy Junction significa junção da alegria. Com o passar do tempo, no entanto, após várias temporadas repletas de risadas e ensinamentos, o programa foi ficando popular, até se tornar um verdadeiro fenômeno de audiência. Entretanto, tempos depois, o programa foi misteriosamente retirado do ar. Para muitos na época, essa decisão parecia estranha e sem explicação, já que Joy Junction estava no caminho certo, se tornando um favorito entre o público. Seus episódios, que antes eram repletos de alegria e ensinamentos, começaram a ser praticamente apagados, como se alguém quisesse esquecer que o programa já existiu. Porém, à medida que os anos passavam, tudo começou a se esclarecer, e o motivo para essa repentina mudança revelava-se mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Os segredos por trás de Brown, que à primeira vista aparentava ser um cara comum e simpático, eram de um teor extremamente doentio. Brown ganhou notoriedade e fama por apresentar o Joy Junction e soube aproveitar muito bem esse sucesso, chegando até a criar uma empresa de marionetes chamada Puppets Plus, uma produtora artesanal de fantoches que rapidamente se tornou reconhecida na comunidade. Ele também estabeleceu uma presença online para sua empresa, lançando o site
onde poderia vender suas criações e expandir seu alcance. Contudo, em 1998, em uma noite que parecia normal, Brown foi parado pela polícia devido a uma infração de trânsito. Durante a abordagem, o carro de Brown foi revistado e, para o espanto dos policiais, encontraram roupas íntimas masculinas. Quando questionado sobre isso, Ron explicou de forma evasiva que usava essas roupas em seus shows de marionetes. Sem provas concretas para proceder, ele acabou sendo liberado, mas o incidente deixou uma sombra de dúvida sobre sua conduta. Décadas depois, em 9 de junho de 2010, a desconfiança em relação a Brown começou a se intensificar. Pessoas da comunidade começaram a notar que ele transportava com sua van da igreja vários meninos. Mais uma vez, a polícia se viu impotente diante da falta de evidências concretas. Essas circunstâncias não passaram despercebidas. Brown organizava festas em sua casa e também comprava pizzas para as crianças, que, confiantes em sua boa fama, pediam autorização aos pais para passar tempo em sua companhia. Os vizinhos relataram que Brown tinha brinquedos de crianças espalhados pela casa, o que, por um lado, poderia ser considerado normal, dado que ele levava crianças para a igreja todas as quartas-feiras. Talvez as próprias crianças tivessem simplesmente esquecido seus pertences por lá, mas essa suposição era apenas a ponta do iceberg. Diante das acusações, as pessoas estavam querendo descobrir a verdade por trás do personagem. O que antes era um simples programa de televisão, agora tornava-se o pano de fundo para um mistério sombrio, revelando que nem tudo que brilha é ouro. Denúncias e suspeitas fariam com que sua máscara caísse e todos os seus segredos fossem finalmente revelados. Em 23 de maio de 2012, um homem chamado Michael Arnold foi preso através de uma operação policial cujo objetivo era rastrear criminosos nas redes sociais. Arnold acabou sendo capturado pela polícia, pois tinha armazenado em seu computador conteúdo infantil. Não só isso, ele também estava envolvido em assassinato, canibalismo e conversas online sobre torturas. Depois que sua casa foi invadida, a polícia descobriu conversas pelo bate-papo do Yahoo. Arnold criava esses vídeos e imagens e os enviava para algumas pessoas com quem ele tinha contato. Porém, essas pessoas não usavam seus verdadeiros nomes no bate-papo, pois queriam manter o sigilo. Uma delas se chamava CK3666, a outra, Sueta Kerlinda, o terceiro, Kalfi Keper e, por último, o Elime. Todos eles conversavam sobre sequestro, tortura, agressões e canibalismo, assuntos que só uma pessoa doentia conseguiria compreender. Nesse bate-papo de pessoas anônimas, o Elime conversava bastante sobre esses assuntos sem se preocupar e, mesmo por mensagem, ele se expressava de forma perturbadora, como se quisesse descontar toda sua ira e desejos malignos numa simples criança. Por trás desse apelido, havia uma pessoa que demonstrava seu lado macabro, uma pessoa famosa que aparentava ter bom caráter e seu nome era Ronald Brown. Em meio a essas descobertas, o site Yahoo foi intimado e foi obrigado a fornecer informações sobre a conta, endereço IP e registros de atividades dos criminosos envolvidos. Eles conseguiram encontrar um e-mail que pertencia a Brown e estava ligado a duas contas. Uma delas era um site do distrito escolar na Flórida, onde ele atuava como palestrante de marionetes de um jardim de infância, e a outra era um site chamado cuttedguys.net, que traduzido significa Garotos Fofos Mortos. O mais intrigante é que na biografia do seu perfil estavam escritas diversas coisas bizarras. Em sua bio, ele dizia ter interesse em necrofilia envolvendo crianças,
mencionando também que gostava de garotos loiros e que adoraria matá-los. Mas não demorou muito para que Brown fosse capturado. Em 19 de julho de 2012, a casa de Brown foi invadida e, ao vasculharem, a polícia encontrou várias fitas VHS, DVDs e pendrives que continham várias fotos e vídeos envolvendo crianças. Algumas eram de crianças amarradas, outras eram delas. Foi encontrado um CD no computador de Brown, um pôster de uma criança desaparecida que estava guardado em sua gaveta, uma boneca sexual inflável que estava vestida com roupas masculinas, um diário que continha suas fantasias bizarras que ele escrevia desde 1978 e também alguns livros sobre canibalismo e serial killers. Depois dessas revelações chocantes, Brown foi levado para o interrogatório e lá ele confessou que tinha atração e fetiches por crianças. Brown foi condenado a 20 anos de prisão federal, com uma supervisão rigorosa e vitalícia por causa de seus crimes perversos. Mas ele não cumpriu toda a sua sentença, pois em agosto de 2020 foi revelado que Ronald Brown havia falecido, e o motivo, ninguém sabe. A história de Ronald Brown tornou-se um exemplo perturbador de como pessoas aparentemente normais podem esconder intenções sinistras, usando a fachada da normalidade para ocultar suas verdadeiras motivações.